Você notou que as populações de percevejo no milho vêm aumentando? Bem-vindo ao Santa Dica, o podcast de perguntas e respostas da Santa Helena Sementes, que traz para você a experiência de especialistas do milho e sorgo. Os ataques de percevejo no milho têm aumentado nas últimas safras e saber como fazer o manejo adequado da praga é essencial. Hoje vamos explorar melhor o tema com o José Fernando Jurca Grigoli, mais conhecido como Fernando. Ele é engenheiro agrônomo pela UFV, mestre em produção vegetal e doutor em entomologia agrícola pela Unesp Jaboticabal, além de ser sócio proprietário e pesquisador da FAMIVA, Pesquisa e Soluções Agrícolas. Fernando, por que estamos vendo maior incidência de percevejos no milho? Bom, os percevejos são uma das principais pragas hoje na agricultura brasileira, né? Tanto na cultura da soja quanto na cultura do milho. Quando a gente fala de ataque de percevejo na cultura do milho, nós temos sempre que pensar no sistema de cultivo que esse milho está inserido, né? Então é muito comum a gente fazer o cultivo do milho safrinha. Então a gente faz o cultivo da soja, depois entra com o cultivo do milho. E esse sistema de cultivo que predomina no Cerrado do Brasil, em várias regiões no Paraná, enfim, diversas regiões do Brasil, as principais regiões produtoras de soja hoje fazem o sistema soja e milho. Isso faz com que a gente tenha um sistema onde um estímulo ao aumento da população de percevejo. Por que isso acontece? Porque na cultura da soja, a soja é uma cultura que, quando está em fase de enchimento do grão e o percevejo se alimenta desse grão, ele tem uma capacidade reprodutiva muito grande. Então o agricultor vem manejando a cultura da soja, obviamente que fazendo o manejo do percevejo, mas quando chega no enchimento do grão, o manejo da praga se torna muito complexo, né? Pelos produtos que a gente tem hoje disponíveis e pela presença de proteína na área, que vem do grão. Então o inseto se alimenta dessa proteína e se reproduz muito. Então quando a soja finaliza o ciclo, a gente tem uma população de percevejo na área já estabelecida, já estruturada e em muitos casos em diversas fases de desenvolvimento. Você vai ter ovos, você vai ter ninfas pequenas, ninfas grandes e adultos, né? Essa sobreposição de geração dificulta muito o manejo. E aí a gente entra com a semeadura do milho. E o milho é uma cultura que no início do desenvolvimento das plantas, ela é muito sensível ao ataque de percevejo, seja o percevejo barriga verde, seja o percevejo marrom ou outro percevejo fitófago que possa eventualmente estar por ali. Então esse sistema de cultivo possibilita que a praga esteja no local onde a gente vai colocar alimento para ela. Então a gente tira a cultura da soja e aí a gente entra logo na sequência. Tem algumas regiões que fazem a semeadura no mesmo dia da colheita. A colhedora vai na frente e a semeadora vai atrás, semeando essa área. Então quando o milho inicia o processo de emergência, de germinação e de emergência, o percevejo que já está no ambiente vai se alimentar dessas plantas de milho, né? E isso vai causar um prejuízo muito grande para a cultura do milho, né? O milho é extremamente sensível ao percevejo, né? Tem alguns números que mostram que o nível de controle de percevejo na cultura do milho seria de 0,8 percevejo por metro quadrado, então é um nível extremamente baixo. Então se a gente pensar no contexto que essa lavoura de milho vai entrar, a gente vê o risco que essa lavoura corre, né? Então a gente tem ali plantas iniciando o seu desenvolvimento e uma população altíssima de percevejos se alimentando dessas plantas, né? E obviamente que isso vai causar um prejuízo muito intenso, vai causar redução de produtividade, vai impactar no custo de produção, uma vez que o produtor vai ter que lançar a mão a ferramentas de controle dessa praga no ambiente. Então, a questão de percevejo é uma questão de problema de sistema de produção, né? Sistema de cultivo. E, infelizmente, expandindo um pouco mais o leque, o percevejo vem se adaptando, ou praticamente já se adaptou à cultura do algodão. Então, os produtores que fazem o sistema de cultivo soja e algodão também estão sofrendo muito com percevejo na cultura do algodão. Pelo mesmo motivo, a população da praga aumenta na soja e, eventualmente, na cultura subsequente, ela está em alta população e causa um problema sério. Então, percevejo é uma praga que a gente tem que pensar o ano todo, certo? Como se fosse o bicudo do algodoeiro. Todas a época do ano onde há cultura instalada, a gente deve fazer o manejo da praga para evitar que a população fique fora de controle.
Já aproveitando esse gancho, como podemos fazer o melhor controle desses insetos? O controle do complexo de percevejos na cultura do milho, ele envolve uma série de ações, né? Bom, a primeira delas é fazer um monitoramento estruturado, né? É extremamente importante fazer o monitoramento, é extremamente importante o agricultor, o técnico, né? O agrônomo que acompanha aquela lavoura, entender a população da praga que está, quanto de cada inseto a gente tem, qual é o estágio de desenvolvimento. Essas informações vão ser a base para a gente tomar decisão. Então a gente só vai conseguir usar uma eventual ferramenta, se houver necessidade de controle, e posicionar essa ferramenta de forma adequada se a gente estiver munido com essas informações. Então o monitoramento é o pontapé inicial para a gente conseguir melhorar nossos níveis de controle de percevejo na cultura do milho, certo? Então o monitoramento deve ser feito a cada 5 dias na lavoura, né? A gente deve observar, caminhar por 10 pontos aleatórios na área, observar a presença da praga, né? A gente pode fazer, quando é área de cultivo de milho safrinha, é extremamente interessante fazer o monitoramento desde o final da safra de soja que vem ou da safra da cultura que antecede a cultura do milho safrinha, né? Então, entender e ter o conhecimento da elevação da população na área dá uma base muito forte para a gente tomar decisão, certo? Além disso, a gente tem a questão do tratamento de semente, que é fundamental, né? O uso de neonicotinoides no tratamento de semente, isso ajuda demais o controle da praga, né? Isso dá uma segurança maior para o produtor. A gente só reforça e deixa claro que quando a população da praga é muito alta, somente o tratamento de sementes com inseticida químico geralmente não é capaz de segurar a infestação de percevejo. Então, o início do processo é o monitoramento, depois é a gente fazer o tratamento de semente, que é uma ação localizada, com um intervalo que dura aí no campo de 10 a 15 dias mais ou menos, dependendo do produto e das condições de chuva. E aí, após esse período, a gente tem as aplicações de inseticidas quando necessário de forma foliar, certas pulverizações de inseticidas. E aí sim, nesse momento, a gente deve se atentar ao estágio de desenvolvimento da planta de milho. Então a gente tem o nível crítico de ataque em milho até as plantas atingirem V4, ou seja, até a quarta folha completamente expandida do milho. Esse é o período em que o percevejo causa dano nas plantas. Então esse é o período que deve ser monitorado, do início da emergência até as plantas em V4, certo? Obviamente que se o produtor atingir o nível de controle, que varia aí aproximadamente 0,8 percevejo por metro quadrado, que em média seria um percevejo por planta de milho quando o espaçamento é de 50 centímetros, atingindo esse nível de controle, a sugestão é fazer a aplicação de algum inseticida químico. A gente tem diversos produtos registrados no mercado, é extremamente importante a gente conhecer o comportamento de cada inseticida que a gente tem disponível para a gente colocar o produto certo, na dose correta, na sequência de aplicação adequada e seguindo todas as boas práticas agrícolas, ou seja, aplicar nos horários mais propícios à aplicação no dia, se proteger, utilizar o EPI, fazer a aplicação com gota certa, com a ponta de pulverização adequada. Todos aqueles detalhes do ajuste da máquina vão ser diferencial no manejo da praga, no controle da praga, certo? E também há alguns produtos que são biológicos, né, para o manejo da praga, que também tem crescido muito, ainda em fase de validação, em fase de entendimento em como esses produtos podem ajudar, mas vem crescendo bastante. E por fim, os produtos que a gente conhece como desalojantes, né, que tem um potencial de uso muito grande na cultura do milho, né? Os percevejos na cultura do milho ficam na palhada, ficam escondidos ali na palhada, e quando a gente faz a aplicação do inseticida químico junto com esse desalojante, a gente tem uma melhoria na eficácia de controle, né? Então, desalojantes são extremamente positivos nesse cenário aí de controle de percevejo no milho, né? Então, eu acredito que com essas ações juntas, de forma estruturada e planejada, a gente consiga reduzir os prejuízos causados pelos percevejos na cultura do milho e, obviamente, atingir níveis de produtividade mais altos. Então, essas questões são importantes. E, por fim, a gente tem que sempre lembrar que, mesmo em uma lavoura onde houve o ataque intenso de percevejo, a gente não deve abandonar a lavoura, certo? Quando a gente faz uma adubação de cobertura, quando a gente faz uma adubação equilibrada, a gente dá ferramentas para a planta conseguir se recuperar do ataque. É muito comum isso, a gente perder ali, não conseguir fazer as aplicações no momento certo, a planta ficar bastante atacada, e aí quando a gente faz alguma ação de suporte à planta, com algum produto que ajude a planta a se estabelecer melhor,
ela consegue passar por esse período de estresse e melhorar o seu nível de produção. Claro que dependendo do ataque da praga, a produtividade vai ser comprometida, mas numa escala menor em relação a se a gente não fizesse nenhuma ação mais incisiva de suporte às plantas. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Fernando. Para quem tem sugestões ou restou alguma dúvida, nos contate em nossas mídias sociais. E até a próxima Santa Dica. Saiba mais e entre em contato conosco pelo site santelenasementes.com.br ou no Facebook/SH Sementes e Instagram @SanteLenaSementes. Obrigado e até a próxima Santa Dica.